Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 e 16. Só quem está vivo diz amém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis tomar assento. Meus queridos, Nicodemos é um homem de respeito, extremamente religioso na terra de Israel. Ele é mestre nas Escrituras, ele é mestre na Torá, no Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. No tempo de Jesus, os judeus eram divididos em 3 classes: classe social, política e a classe religiosa, já que Roma era quem governava a Palestina. Na classe social havia, primeiro, os judeus da cultura nativa, e estes falavam o hebraico, falavam o aramaico. A exemplo de Jesus, diga-se que a língua materna dos judeus era o aramaico. Segundo, havia os judeus helenistas. Estes helenistas detinham a cultura, o conhecimento grego, falavam o grego,
o latim e outras línguas, a exemplo do apóstolo Paulo. Na classe política e religiosa, além do sinédrio, que era o tribunal superior dos judeus, e toda a corja sacerdotal, havia os grupos dos zelotes, que era mais para um partido político. Havia os essênios, grupo separado, independente da religiosidade. Havia os herodianos, também mais para um partido político. Havia os saduceus, eram compostos pela maioria dos judeus. Mas também havia os fariseus. Fariseus, também protetores da lei, vinham de uma classe pobre e eram tradicionalistas, ritualistas, e diga-se, ao extremo. Então Nicodemos, ele é fariseu, membro do sinédrio, observador da lei, filho de Abraão. E no seu relacionamento com Jesus, Nicodemos deixa perceber uma deficiência concernente à espiritualidade, aquilo que a religião até então não pôde fazer por ele, muito embora toda a sua dedicação em conhecer a lei, em conhecer os preceitos de Deus. Nicodemos, ele retrata literalmente alguém que vive nas areias movediças da religiosidade. E esta é a primeira lição que eu quero conferir com vocês. Esse homem, ele retrata no seu diálogo com Jesus a realidade de muitas pessoas que de fato conhecem Jesus, vamos dizer, até se relacionam com Jesus. Nicodemos conhecia tudo da religião, conhecia sobre os rituais, os dias de sábado, os dias santos. Ele era perito na teoria, ele conhecia os cânticos que se entoavam na sinagoga, era tradicionalista, ritualista ao extremo. E quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele sempre foi pesado em bater, principalmente contra os fariseus. Os fariseus eram a linha de frente das pancadas de Jesus. Quando você vê Jesus amaldiçoar aquela figueira, Jesus está dando uma lição ali à classe dos fariseus, a hipocrisia religiosa. Então, o que é que nós aprendemos aqui com Nicodemos? Nesse relacionamento com Jesus, nesse diálogo com Jesus. Segure lá, mais do que indumentárias religiosas, mais do que ser engomadinho em nome da religião, é necessário conhecer em profundidade quem é Jesus, Ele que é a fonte da salvação eterna. Mais do que ter aparência em nome da religião, porque tem gente que se preocupa muito com a aparência, para que outros olhem e digam, olha como ele é religioso, olha como ela é religiosa, veja a tamanha santidade dele, veja a tamanha santidade que ela produz ao se relacionar com Deus. Mais do que ter aparência e ser conhecido como religioso ou como religiosa, é necessário ter um conhecimento profundo de quem é Jesus. Mais do que ser pontual e seguir a moralidade que a sociedade impõe, é necessário conhecer Jesus de fato. Porque tem gente que diz, eu não vou na sua igreja, pastor, eu não sou membro da sua igreja, pastor, mas eu
me pontuo nos valores morais muito mais do que pessoas que estão lá dentro. Ora, esses não entendem as lições que Jesus falou sobre a igreja, sobre aqueles que o servem de fato. Qual é a lição, pastor? Entre muitas, Jesus disse que no nosso meio existe o joio, e o joio ele se parece com o trigo. E ao arrancar o joio, você pode arrancar o trigo. Então Jesus diz, deixa aí, porque chegará um dia em que será feito a separação do trigo com o joio. E se você observar, o joio, ele tem a sua raiz entrelaçada com o trigo. Eu estou dizendo que alguém da sua família pode ser joio. Não olhe para ninguém agora. Então, mais do que religioso, mais do que a preocupação e estar centrado nos traços daquilo que a religião apresenta a você, é necessário você conhecer Jesus de fato. Há muita gente que se estribam nesse pedestal da religiosidade, dizendo, não, pastor, eu não perco a reunião da religião no domingo pela manhã. Sabe, pastor, tudo que a religião apresenta, eu procuro ser perfeito, pontual, sistemático, sistemática, porque assim eu aprendi com os meus pais. Eu preciso lhe dizer que Jesus está acima da religião. Nicodemos, ele teve uma percepção disso. Ele é perito, ele conhece o que Yahvé exigiu de Israel por meio da Torá. Ele sabia os preceitos, os incisos da lei, os estatutos da lei. Ele entendia o que significava o sábado, o que significava os dias santos. Ele entendia tudo de liturgia entre as quatro paredes da sinagoga. E ao olhar para Jesus, ele tem uma percepção. O que esse homem está apresentando, a religião até agora não pôde apresentar. Ele tem uma percepção ao olhar para Jesus. O que esse homem está trazendo e apresentando, a religião nunca teve o poder de trazer e apresentar. Eu preciso dar um jeito, eu preciso ter uma conexão com ele, eu preciso falar com ele. Não sei como foi a situação para chegar até Jesus. O que a Bíblia diz, o que você leu comigo nesta noite, é que ele foi ter de noite com Jesus. Se ele foi ter com Jesus, é porque alguma coisa lhe chamou a atenção sobre a pessoa de Jesus, sobre a fala de Jesus, sobre a pregação de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, sobre a conduta de Jesus, sobre a postura de Jesus. Se você está aqui esta noite, eu tenho a certeza que você não veio aqui por causa das quatro paredes desse templo. Se você veio aqui esta noite, eu tenho a certeza que você não veio pela iluminação do templo, você não veio aqui essa noite pelo som que há nesse templo, pelos cânticos tão somente. Você não veio aqui porque é um lugar confortável, não tinha outro lugar para ir. Eu tenho a certeza, se você veio aqui essa noite, saiu da sua casa em uma noite úmida, quem sabe até mesmo vazia de pensamentos e sentimentos, se você veio aqui esta noite, é porque Jesus tem chamado a sua atenção. Se você confirma isso, vai lá, levante a sua mãozinha. Uramacando e keteremachurabacaios. Eu tenho a certeza que ninguém está aqui porque veio atrás de um namorado. Eu tenho a certeza que ninguém veio aqui atrás de uma namorada, ainda que isso é possível. Eu tenho a certeza que ninguém entrou hoje aqui. Eu vou lá para fechar o negócio. Eu vou lá porque depois do culto a gente tem uma janta marcada. Não, eu vou lá porque, sabe, é um ambiente de socialização. Aqui não é o Rotary Club. Eu tenho a certeza que se você veio aqui esta noite, é porque Jesus mexeu com você em algum momento da sua vida.
Oh, e eu preciso te dizer nessa noite, você já foi fisgado por Jesus. Oramaia, oremacanto e kenereva choramacaios. Se você veio aqui esta noite é porque alguma conclusão você tirou e está percebendo que em Jesus tem uma coisa diferente do que da religião. Foi ter de noite com Jesus. E eu pensando, o que significa ir ter de noite com Jesus? E ter de noite com Jesus revela algumas verdades. E entre elas, vou ir ter de noite com Ele, sabe por quê? Ora, sou mestre entre o meu povo, eu tenho respeito em nome da religião. Está entendendo? Quando ele passa, as pessoas estão dizendo, está passando aí Nicodemos, o cabra que entende das Escrituras. Você viu quem passou aí? Nicodemos, ninguém mais do que Nicodemos, o sujeito que entende de Torá, religioso, protetor da lei. Sabe aquele tipo de gente que fica olhando assim, reparando, sabe? Quer saber como que está vestido, como deixou de se vestir, quer ver como que ora, quer ver como que prega, quer ver como que canta, quer ver como anda. Esse tipo de gente se chama na igreja, ainda hoje, por eco desse tempo, fariseus. Antigamente a gente tinha muito fariseu na igreja. Ou como tinha fariseu? E a juventude que sofria, porque os fariseus iam atrás da juventude. Não olhe para ninguém agora, pelo amor de Deus. Protetores da tradição. Os fariseus, tradicionalistas ao extremo. Não abrimos mão do novo, não abrimos mão de novas ideias, novas realidades. Se preza pela tradição. Volta e meia aparece alguém com espírito de fariseu. E ele está com o propósito de ter de noite com Jesus, porque a sua preocupação é o que é que o povo vai dizer de si. Porque Jesus aparece no cenário colocando o mundo de cabeça para cima. Jesus vem na contramão da religiosidade da sua época. Para muitos, um herege, totalmente fora da lei. Agora, o cabra que anda em Gomer, ele andava com toda a indumentária da religião. Então, ir ter de noite com Jesus é dizer assim, ninguém vai me ver, ninguém vai me perceber. Mas tem um negócio aqui dentro que eu não consigo calar enquanto eu não estiver com Ele, enquanto eu não estiver tete a tete com Ele. Não sossega, eu quero conversar com esse tal Jesus. Não sei qual foi a circunstância, se ele procura o Pedro, se ele procura Zebedeu, eu não sei. Eu só sei que ele foi ter de noite com Jesus. E Jesus sempre tem um tempinho para quem o quer conhecer melhor. Amém? Jesus sempre vai dispensar tempo para quem quer conhecê-lo de fato. Jesus é muito ocupado. Jesus nunca desperdiçou tempo. Até hoje, Jesus é muito ocupado. Imagine, todo mundo quer falar com Jesus, mas sempre quando tem alguém em especial que quer conhecer de fato, tenha certeza, vai ter a atenção de Jesus. E ele foi. E Jesus parou para ouvir o tal Nicodemos. E ter de noite com Jesus me dá a entender que é estar em jogo com as suas próprias prerrogativas. É como quem diz, eu tenho os meus pontos de vistas.
Eu tenho a minha tradição, estou amarrado na minha tradição. Mas tem alguma coisa nele que mexe comigo. Nem que seja de noite, eu vou lá ter uma conversa com ele. Sabe, irmãos, até hoje tem gente que vem para a igreja, mas fica cuidando quando desembarca do carro, sabe? Ninguém pode saber que eu estou chegando aí no meio dos crentes. Isso é um Nicodemos da vida. Ah, mas domingo à noite você estava onde? Sabe, rapaz, eu tinha um programa com a família para fazer, mas não diz para os amigos que veio na igreja. Tem ou não tem? São os Nicodemos da vida. Olha só. O segredo para receber o milagre é você entregar-se de forma total a Jesus. Teve muita gente que seguia Jesus, porque Jesus era para eles tão somente um milagreiro. Quem está aí, diga amém. Seguiam a Jesus porque sabiam que aonde Jesus estava, milagres iriam acontecer. Então, na necessidade do milagre, a gente procura aonde está Jesus. Havia outro grupo de pessoas que estavam aonde Jesus estava, tão somente para colher informações, para levar-se às autoridades. Existia um outro grupo de pessoas que seguiam a Jesus só para fazer críticas e tentar pegá-lo. Inclusive a classe dos fariseus, os saduceus, enfim, essa gente aí sempre estava lá com o olho bem grande, né, com a caderneta na mão, para observar qualquer erro de Jesus e anotar, e daqui um pouco querer pegá-lo. Você vai perceber isso dos evangelhos. Mas havia um outro grupo que seguia Jesus, que era o grupo dos necessitados. Eu quero acreditar que nessa noite você faz parte do grupo dos necessitados. Aqueles que viam Jesus não como um milagreiro, um Deus agiota, um Deus banqueiro, mas que olhavam para Jesus e viam nele a fonte da salvação eterna, a solução para todos os problemas, abatimentos e desencontros da vida. Eles queriam estar aonde Jesus estava. Nicodemos está quase a dar um passo para estar no meio desse grupo. A Bíblia nos apresenta, Marcos capítulo 5. Havia um outro homem que era parecido com Nicodemos, o nome dele é Jairo. Jairo, ele é superintendente da sinagoga em Cafarnaum, lembra? Jesus sai lá da cidade do seu nascedouro e ele vai para Cafarnaum. Jesus estabelece a sua moradia, o seu endereço em Cafarnaum. Jairo, superintendente da sinagoga em Cafarnaum, aonde ocasionalmente Jesus frequentava. Ele presidia o conselho dos anciões, dirigia os cultos nos dias sábados e também nos dias santos. Olha que tamanha religiosidade Jairo traz consigo. Parece com Nicodemos. A verdade se parece, são páreos nas experiências e na postulação na sociedade onde estão implantados. Mas diz a Bíblia que quando Jairo ouviu sobre Jesus, ao necessitar de um milagre na sua casa, porque diz a Bíblia que a sua filha estava à beira da morte, quando ele ouve sobre Jesus, a Bíblia não diz, mas acredito eu, que ele começa a fazer uma leitura de si mesmo frente a toda a sua religiosidade. E lá vai Jairo concluindo, conceituando o que esse homem fala. Eu nunca ouvi dos religiosos. O que esse homem fala, a religião nunca falou. O que esse homem apresenta, a religiosidade nunca apresentou. Nele está a divindade, eu preciso procurá-lo. E assim ele fez. E quando achou Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele tira toda a capa, sua indumentária religiosa. Ele abre mão de todos os seus conceitos religiosos. Ele abre mão das suas conclusões religiosas, dando o primeiro passo para a conquista do maior milagre que ele poderia encontrar. Quantos de nós aqui essa noite poderia, se eu fosse franquear a palavra, dizer: pastor, não havia ninguém mais religioso do que eu na minha casa?
Pastor, não havia ninguém mais religioso do que eu na minha casa. Mas o dia que eu encontrei Jesus, volta e meia eu escuto isso. Pastor, de penitência eu entendia tudo. Ô pastor, de pagar promessa era o assunto. Pastor, não tinha ninguém que se pautava mais na religião do que eu. Mas um dia eu conheci Jesus de Nazaré. O Jairo entendeu, ao olhar para Jesus, ao ouvir sobre Jesus, ele está acima da religiosidade. As crianças estão entrando, eu quero que você preste atenção na palavra. Oramai andouria séria naracomundúrias. O segredo não é tão somente conhecer a Jesus, escute aí, conhecer a Jesus é muito importante. Mas o segredo não é só conhecê-lo. Se relacionar com Jesus, isso é muito importante. E Jesus, ele é um mestre democrático. Jesus não olha para o nível de escolaridade que você tem. Jesus não olha para a classe social que você está inserido. Jesus não olha se você tem dinheiro no bolso ou deixa de ter. Jesus não quer saber o contexto da sua vivência. Jesus é um mestre democrático, ele quer saber se de fato você quer conhecê-lo na profundidade, na intimidade. Então, não é necessário conhecer Jesus tão somente, não é necessário se relacionar com Ele, porque muitos se relacionaram com Jesus, mas não tiveram o privilégio de ter um encontro profundo na intimidade com Jesus. É necessário a gente reconhecer. É necessário a gente se entregar e segui-lo. Eu vou te mostrar que a história de Nicodemos não termina como a história de Jairo. Jairo teve o privilégio de ter um milagre extraordinário. É inspirador quando você lê a história de Jairo. Nós não temos tempo para isso. Mas ele se prostra aos pés de Jesus. Olha, ele estava dizendo assim: não me importa o que vão dizer os religiosos, não importa o que vão dizer aqueles que estão sobre a minha tutela, não importa o que vão dizer, o que importa é que eu receba o milagre. Eu tenho um conselho para você. Você quer milagre da parte de Jesus? Você quer ter uma vida de milagres? Se relacione com Jesus de forma profunda, independente do que o seu cônjuge vai dizer, independente do que a sua família vai dizer, independente do que os seus amigos vão dizer, independente do que a sociedade vai dizer. O importante é você conhecê-lo. Isso é determinante para a sua vida. Salvação não é convicção de conceitos em nome da religião. Tem muita gente convencida em nome da religião. Você já ouviu falar na fé intelectual? Eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, Jesus anda comigo. Que legal isso, que bom. Mas será que de fato isso é determinante? Salvação não é convicção. Todos nós precisamos da salvação eterna, da redenção que Cristo veio trazer no Calvário. Observe, meus queridos, que Jesus, ele não veio apresentar esse evangelho que estão pregando por aí. Que evangelho, pastor? O evangelho que foi inserido no Brasil a partir da década de 70, o neopentecostalismo, onde diz assim: você é filho de Deus, você não pode sofrer. Ei, você é filho de Deus, você tem que ter motivos para sorrir 24 horas. E apresentam Jesus como um Deus banqueiro, um Deus de negócio, um Deus agiota, um Deus patrocinador de sonhos. O que Jesus veio fazer na cruz? Ele veio redimir o homem para com Deus. E o que é redimir o homem para com Deus? Essa palavra redimir, redenção, fala de compra. Adão vendeu você no pecado original. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele colocou toda a raça humana na perdição.
vendeu-se ao diabo. E porque é bonito a história de Jesus, não é bonito? Todo mundo gosta, cruz, sangue, morte de Jesus, ressurreição, mas não sabe o significado da sua morte e da sua ressurreição, o significado primário do porquê Jesus se entrega na cruz. E tem gente que chora, lamenta, dizendo: ai, Jesus foi morto, pegaram Jesus, tadinho. Não, Jesus disse: ninguém toma a minha vida, não, ninguém vai me matar, é eu que estou dando a minha vida. Se você pegou essa, levante a sua mão e agradeça, porque ninguém venceu a ele, ele se entregou por amor a você. Então, a morte de Jesus é redenção. Tudo que Jesus quer de você é a sua alma. Bens materiais, prosperidade, vida boa aqui na terra, vem a reboque da redenção. Então salvação não é convicção nas areias movediças da religião. Você só será redimido se você se entregar ao senhorio de Jesus. A igreja primitiva, ela levava muito a sério duas palavras: Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor, e esse Salvador fica tão somente no campo da intelectualidade. Porque se ele é Salvador, ele tem que ser Senhor, e se ele é Senhor, ele tem leis sobre mim, e eu sou servo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Assim disse o apóstolo Paulo: você não é dono de você, você tem um dono. Você não vai aonde você quer, você não faz o que quer, você não tem preceitos, conceitos próprios, porque a sua vida está subjugada ao senhorio de Jesus. Isto é alguém que entende o que é redenção, a compra. E por isso que o apóstolo Pedro lhe disse: vós fostes resgatados com bom preço da vossa vã maneira de viver. Vocês custaram preço de sangue. Não ficou maluco, ficou crente, está lá junto com aquela gente que grita tipo doido. Ninguém sabe o que ele recebeu, o que ele sente. Ele foi transformado, redimido, tornou-se uma nova criatura. A conversão chegou, se você é convertido. Oramaia, surimicomanai. Está entendendo quem é você hoje em Cristo Jesus? Vamos terminar?
Olha só, a gente não sabe se Nicodemos teve salvação. O que a gente sabe é que ele teve um diálogo com Jesus. O que a gente sabe é que Jesus dispensou um tempo para ouvi-lo. Escute, aqui tem tanta gente que se relaciona com Jesus. Tem tanta gente que tem o privilégio de ter a atenção de Jesus. Quem está aí diz amém. Tanta gente que vem na igreja, Jesus fala com ele é abençoado por Jesus, mas infelizmente morre e não tem Jesus como Salvador e Senhor. Nós não sabemos se Nicodemos ele teve salvação eterna, muito embora teve, afirmo, confirmo, reafirmo, muito embora teve o privilégio de estar tete a tete, frente com Jesus. Oh, privilégio maravilhoso! Ele teve o privilégio de estar junto com o Verbo da vida, aquele que criou todas as coisas. Disse João, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele teve o privilégio de estar com aquele que tem autoridade sobre as enfermidades, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre os demônios, aquele que tem o poder de governo, aquele que governa todas as coisas, e teria o poder de dizer, Nicodemos, o caminho da eternidade é por aqui, rapaz. Mas nós não temos na Bíblia, não encontramos em nenhum momento um texto, um versículo mostrando que Nicodemos teve a salvação eterna, mesmo tendo a oportunidade. Ele estava frente à porta da eternidade. Jesus disse, eu sou a porta. João 7, 50 e 52 diz que Nicodemos, ele defendeu Jesus quando este, Cristo, foi levado e enfrentou os julgamentos. Nicodemos, ele era um dos principais da sinagoga, pertencia ao sinédrio. Estava ali, tinha o poder de dar voto e não. Diz a Bíblia que ele defendeu Jesus. Defendeu Jesus contra os principais sacerdotes. Ajudou José de Arimateia a retirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. Dá para entender? Boas atitudes com Jesus não garante a sua salvação. Oh, eu sinto um negócio aqui. Eu sei que Jesus está mexendo. Eu sinto que Jesus está entrando na alma de alguém assim, chacoalhando a alma. Porque tem gente que é muito bonzinho com Jesus, pronto para as boas ações no reino de Jesus. Olha esse homem, irmãos. Ele defende Jesus, não. Eu acredito, esse é um inocente, eu conheço ele. Quem sabe até se esquivando de alguma realidade, mas ele defende Jesus. Sabe aquele tipo de gente que se relaciona com Jesus, mas não tem vida subjugada ao senhorio de Jesus, mas defende Jesus? Quando falam dos crentes, eles dizem, não mexe com essa gente aí, porque eu conheço. Ó, fulano, não mexe com esse cabra aí, porque eu sei, ele é lá daquela igreja, lá em cima. Eu sei que tem gente que faz isso. É um Nicodemos da vida. Ele defende o mestre. Jesus está lá, já deu tetelestai, já desceu as partes mais baixas da terra, está só o seu corpo no madeiro. Ele vai lá, ajuda José de Arimateia. Que atitude extraordinária. Eu acredito, irmãos, na comoção deste homem, olhando o semblante de Jesus, descaído, desfigurado, inchado, barba arrancada do rosto, sangue coalhado sobre o seu rosto, os ferimentos abertos, e ele, quem sabe, consternado em ternura, em sentimento profundo por Jesus. Porque, irmãos, vem cá, ouvir Jesus falar. Ele teve o privilégio de ouvir o som da voz de Jesus. E ele olha para aquele corpo desfigurado.
ajuda a retirar da cruz. Quem sabe com muito carinho, cuidado. Olha o ferimento aberto aqui, porque Jesus estava totalmente ferido e as suas feridas davam abertura na sua carne, a ponto de mostrar os nervos e os ossos. Imagine como estava o corpo de Jesus. O carinho ao retirar o mestre da cruz. O carinho em preparar as especiarias de perfumarias para ajeitar o corpo de Jesus. Com muito carinho e cuidado é posto o corpo do mestre na sepultura. Ele está ali junto. Não basta conhecermos Jesus, só conhecer. É necessário a gente se entregar ao seu senhorio e segui-lo. Como eu faço para seguir Jesus, pastor? Para encerrar, estou encerrando. Nós temos os evangelhos, temos os livros que compõem a Bíblia. Se você observar e pautar-se nas palavras de Jesus, você é um seguidor de Jesus. Fica de pé. Olhe para cá. Estudiosos dizem que no juízo final serão abertos 7 livros. Quantos livros? Estudiosos dizem que no juízo final serão abertos 7 livros. Será mais ou menos assim. Será aberto o livro dos segredos dos homens, o livro das palavras dos homens. Quem está entendendo? Está lá em Apocalipse. Serão julgados segundo os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, o livro dos seguidores de Jesus, os que foram redimidos. Então, para encerrar, eu acredito que é mais ou menos assim. Apresente-se aqui, fulano de tal. Procura aí sobre os segredos dos homens. Será revelado. O camarada era religioso. O segredo dos homens passou perfeitamente. O livro das palavras dos homens passou perfeitamente. Passa-se 6 livros. Não há problema nenhum. Nos 6 livros o cabra tirou 10. Quem está entendendo? Por quê? Porque foi um cabra que entendia o que era moralidade. Fazia tudo perfeitamente em nome da religião. O problema de muita gente é a religião. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus está acima da religião. Passou-se nos 6 livros. O cabra começa a vibrar. Passei. Espera aí, mas tem o livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é o livro dos salmos, dos redimidos, daqueles que ouviram sobre Jesus, a sua morte e ressurreição, e entregaram-se a Ele, aceitando-o como Senhor e Salvador, e fizeram de tudo para segui-lo, conforme a sua palavra. Então vamos lá. Como é que começa o nome dele? Com J. Procura no J aí. Eu imagino a tecnologia do céu. Não achamos, Senhor. Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Eu estou pregando algo aqui que determina a sua eternidade. Ser bonzinho, ser queridinho, fazer tudo certinho é bom, 100%. Agora você precisa, quem sabe, garantir a sua salvação eterna.
E eu vou fazer o convite. Vai que tem alguém para Jesus nessa noite. Temos alguém para Jesus? Vem até a frente, eu quero orar por você.